Olha só o que o presidente Pedrinho fez. Eu vou trazer o vídeo na chegada do Vasco, como o presidente reagiu à torcida do Vasco. Vamos falar muito sobre Vasco e Coritiba. Coritiba e Vasco hoje no Couto Pereira, aqui em Curitiba, hein? Daqui a pouco estou chegando no estádio em que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. O último título de expressão do Vasco foi aqui. E você vai acompanhar, vai conhecer todo o canto do estádio Couto Pereira, porque eu vou trazer para você já aqui no canal. Lembrando que vamos falar muito sobre o jogo, provável escalação e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa quarta-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor do Gigante da Colina, chegou no canal destinado a você. Eu peço humildemente o seu like e não esqueça a sua inscrição aqui embaixo, botãozinho inscrito, inscreva-se, só para você que quer ficar sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Gigante da Colina. Nesse vídeo vou trazer detalhes da chegada do Vasco, como reagiu o presidente Pedrinho, como reagiram os torcedores e também muitos jogadores, hein? O clima foi revelado. Vou trazer também notícias importantes sobre Vasco e Coritiba, Coritiba e Vasco. Lembrando, né? Estarei daqui a pouco no Couto Pereira e, obviamente, se eu estarei no Couto Pereira, você estará no Couto Pereira. Você vai conhecer, caso você ainda não conheça, todo o canto do estádio, todos os lugares do estádio que o Vasco foi campeão. O último título de expressão do Vasco foi lá. Daqui a pouco eu estou chegando lá para levar você para pertinho. Beleza? Fica aqui com a gente, hein? Não esqueça. Lembrando, o Vasco encara o Coxa hoje, jogo importantíssimo, visando a tabela de classificações para o Vasco, enfim, né? Guinar e pensar em algo maior, pensar em outras competições, porque a estreia da Copa Sul-Americana já é na próxima semana. E preste atenção, o Vasco vem preparado para encarar o Coxa e deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, já que o Puma está voltando, né, ali da seleção dos amistosos e da data FIFA. Paulo Henrique, o Saldívio e o Robert Renan formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. O cuiabano não viajou com o elenco, está sendo poupado desse jogo. Hugo Moura, Tchê e Thiago Mendes devem formar o trio de volantes e o Nuno Moreira é o meia mais avançado. Marino, Inestrosa e David devem formar a dupla de ataque nesse 4-3-1-2 que o técnico Renato Portaluppi deve vir a campo para enfrentar o Coxa, repetindo, né, a formação tática, repetindo algumas peças e principalmente, tomara que repita os resultados. São 4 jogos sem perder, sendo 3 vitórias e um empate. E lembrando que esse empate foi contra o Cruzeiro. Aquele fatídico empate com arbitragem sendo responsável por ele. Enfim, o time do Coxa deve vir a campo com Pedro Rangel, JP Sherman, Jaci e Thiago Coser, a dupla de volante, o Bruno Melo na lateral esquerda. O Alisson, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. De olho em Breno Lopes, Pedro Rocha e no Lucas Ronier, que é muito veloz, né? A gente trouxe informações sobre o Coritiba, falando um pouco sobre esses jogadores. E, de fato, a gente tem um Vasco um pouco desfalcado, né? O Spinelli sentiu o tornozelo, não viajou também com o elenco, então Cuiabano e Spinelli não viajando, o Andrés Gomes suspenso e o Puma no trâmite de logística, né? Para tentar chegar e jogar contra o Coxa. Difícil, né? O Vasco com muitos desfalques, muitas dores de cabeça, mas o técnico Renato Portaluppi confia muito no elenco e ontem nós fizemos a chegada do Vasco, né, aqui em Curitiba. Daqui a pouco estou indo lá para o Couto, né, conforme eu falei, e você vai acompanhar tudo de perto, lance a lance. Mas olha só, vou fazer o seguinte, vou deixar você cada vez mais perto do Vasco aqui em Curitiba. E claro, já quero avisar você que estarei em Buenos Aires, depois em Belém do Pará. Então, se tem alguém aí de Belém do Pará ou do estado do Pará, em breve nós vamos nos encontrar aí, porque eu vou fazer a cobertura de Vasco da Gama, Remo e Vasco da Gama. Olha só, informação importantíssima sobre o jogo de hoje, né? Ingressos esgotados para a torcida Cruz Maltina e promessa de casa cheia, tá? Promessa de casa cheia porque a torcida do Coritiba também, muito próxima, né, de esgotar o seu lado da arquibancada. Outra informação importante, né, o Ryan ontem, cria da Colina, e isso traz uma valorização muito interessante, né?
estreou pela seleção principal, pisou dentro do campo, entrou no segundo tempo, né, fez algumas jogadas, enfim, não foi uma grande estreia, né, na vitória por 3-1 em cima da Croácia, mas uma estreia positiva para o jovem Ryan, que, claro, né, quanto mais tiver essas oportunidades, quanto mais jogar na seleção, quanto mais tiver esse acesso, mais valorização teremos do jovem cria da colina. E com isso, o Vasco pode explorar um mecanismo de solidariedade da FIFA que dá ao clube formador do atleta, numa possível transferência, 2,5% do valor total, se caso for vendido em definitivo. Então, nós temos aí a esperança, né, do Ryan evoluir, do Ryan performar, do Ryan estar cada vez mais próximo da seleção para ter essa valorização, daqui a pouco ter uma grande negociação e o Vasco lucrar com isso. Vamos ver como que vai acontecer esses processos de valorização do jovem Ryan, mesmo também com o Andrei Santos, né, que jogou ontem com a camisa da seleção brasileira. Rapaziada, então vou fazer o seguinte, já que você não acompanhou, vou trazer aqui imagens exclusivas aqui do nosso canal, trazendo de pertinho a chegada do Vasco aqui em Curitiba. E preste atenção, hein? Olha o que o presidente Pedrinho fez, olha o que os jogadores fizeram nessa chegada. Vou deixar aqui com vocês e, claro, peço humildemente o seu like. Vídeo completo, exclusivo aqui do canal, agora para você da chegada do Vasco aqui em Curitiba. Matheus França passando aqui também nesse momento. A gente tem aqui o JP passando, o Matheus França, o Daniel Félix, Renato Portaluppi lá, Edu, pode botar lá que eu vou jogar o Renato Portaluppi na tela. Aqui, ó, tá na tela o Renato Portaluppi, Johan Rojas passando aqui, o Saldívia passando aqui também. Vem aqui tirar uma foto, Saldívia, aqui com a rapaziada. Fez boa viagem, galera. A galera fez boa viagem. E você que tá passando aqui com a gente, ó, Renato Portaluppi tá lá. Corta para outra câmera, Edu. Corta para outra câmera ali que tá passando o JP, tá passando aqui o nosso Renato Portaluppi lá com a galera, hein? Tá tirando foto com todo mundo. E preste atenção, hein? O Renato Gaúcho é o responsável por essa mudança. E o torcedor sabe. E tá lá fazendo todo o carinho ali no Renato Portaluppi, né? Renato Gaúcho atendendo todos os torcedores ali, um por um. E a gente vem acompanhando a chegada do Vasco aqui em Curitiba, tá? Vamos acompanhar o Renato Portaluppi fazendo essa chegada junto aos torcedores. Olha lá, encostou lá na torcida. A gente tem também lá o Léo Jardim do outro lado. A gente tem também aqui o Cauã Barros se aproximando. O Admar Lopes está presente aqui também. O Robert Renan veio atender aqui a torcida. Tem aqui uns amigos tirando foto aqui. O David, o Adson. Renato Portaluppi aqui com a gente. Importante aqui a presença do Renato Portaluppi com a torcida, né? Fazendo aqui. Fez boa viagem, professor? Tranquilo? Um abraço. Fizeram boa viagem, tá passando aqui o Carlos Cuesta, todos os jogadores desembarcando, atendendo também, né, a torcida, o Cauã Barros lá fazendo aí, o Cauã vem aqui fazer essa foto aqui com o nosso amigo aqui, passando aqui o Nuno Moreira tá com frio, Nuno, hein, tá com frio, nem parece que veio da Europa, né? Nem parece. E o Pedrinho tá aqui, hein? O presidente Pedrinho tá aí. Corta para a câmera próxima que o presidente Pedrinho tá passando aqui na nossa live. Aqui, ó, presidente Pedrinho chegando aqui. Vai atender aqui. O Pedrinho tá aqui atendendo o nosso... Um abraço, Pedrinho. Tá aqui o Pedrinho passando aqui. É impossível falar. Já falaram para mim que não ia poder falar. Nem chamar. Mas vamos lá, corta para outra câmera. O Thiago Mendes ainda tá lá. Atendendo o torcedor, Thiago Mendes, que é o capitão, né? É o capitão hoje do time do Vasco, importante. Eu só não chamei, mano, porque a assessoria pediu para não chamar ninguém. Sim. Então a gente tem que só fazer essa... Importante, nesse momento, só fazer o registro, agradecer mais de 1.000 aparelhos conectados com a Hora do Vasco, recebendo o gigante em Curitiba. Pode agradecer essa galera, batemos mais de 1.000 aparelhos conectados nesse momento, Lineker. Exatamente. Mais de 1.000 aparelhos conectados. Tá aí, corta para a câmera próxima, porque o Léo Jardim está atendendo a torcida nesse momento ali, tirando selfies, fazendo ali a sua parte com a torcida do Vasco, né? Atendeu um por um, tá? Atendeu um por um ali o Léo Jardim. Fez ali o seu carinho com o torcedor. O Léo Jardim que está passando aqui pela gente. Valeu, Léo.
Um abraço, bom jogo amanhã, boa sorte. E mantenha aí cortado para essa câmera, porque o Thiago Mendes agora se aproxima, hein? O Thiago Mendes está aqui, capitão aqui do time do Vasco. Esse cara chegou. Eu te avisei, Edu. Eu te avisei. Eu cansei de avisar sobre esse jogador. Sempre avisou. Eu sempre avisei. Um abraço, Thiago. Valeu. A gente que sempre falou sobre esse jogador aqui na live, né? Enfim.